Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Daniel como você nunca viu. Hoje nós vamos ver como o Senhor trabalha. Quando o Senhor falou para Abacuque que ele ia colocar, quando o Senhor falou para Abacuque que ele ia colocar Babilônia contra eles, Abacuque estremeceu e disse: Senhor, o Senhor vai colocar contra o povo de Deus um povo perverso como o povo de Babilônia? Mas Deus sabia o que estava fazendo. Ele falou: sim, eu vou trabalhar por meio do meu servo Nabucodonosor. Sim, é de arrepiar, mas a verdade é que Nabucodonosor era o mais severo dos reis da antiguidade. Ele matava, trucidava e depois torrava os ossos do forno. Você vai ver hoje que ele torrava os ossos no forno. É uma história muito interessante e você precisa compartilhar. Aliás, abraços a todos meus amigos que trabalham na prefeitura. São 15 mil. Isso é a última estatística que eu vi. 15 mil pessoas. E eu acabei de encontrar um amigo agora, Nicalson. Abraço. Aqui no canal Vigia das Pessoas, você vai poder compreender a leitura bíblica de maneira muito fácil, sem muita volta. A gente vai conhecer a cronologia bíblica para quando você ouvir de um livro, você saber onde está, você saber de que época é, tá bom? Nós já falamos das crônicas de Israel, agora estamos falando dos grandes profetas maiores. Porque todo profeta é grande diante de Deus. Hoje nós vamos ver como que o profeta Daniel trabalhou na cabeça do profeta. Ó, que caminhãozão. Opa! Bom dia! Ó, que caminhãozão, que caminhãozão. Como que Deus trabalhou na cabeça de Nabucodonosor através, primeiro, do profeta Jeremias e depois, com uma amizade fortíssima com o profeta Daniel, um menininho que chegou na corte com 13 anos e se tornou o ministro mais importante. É isso. Vamos pegar o texto bíblico hoje. Nós vamos procurar comentar o capítulo 1, 2 e 3. 1 já foi comentado, que foi a chegada deles em Babilônia, como eles se instruíram, como eles aprenderam a cultura da Babilônia, como eles aprenderam, como eles adoravam o Deus deles, Bel. E agora nós vamos ver hoje como que o Senhor do céu trabalhou nesse coração duro, nesse queixo duro, chamado Nabucodonosor. Doravante apenas Nabuco. Paulo virou Saulo. Saulo virou Paulo. E Nabucodonosor vai virar Nabuco aqui na nossa boca.
Muito bem, muito bem. Eu dizia para vocês que quando eles chegaram na Babilônia, eles estranharam um pouco enfrentar os regimes alimentares, os regimes, os hábitos idolátricos, mas conseguiram se impor como pessoa, porque como o povo não dava, porque eles estavam destruídos como nação, mas como pessoas, assim como a serva de Naamã trabalhou na conversão dele, os servos da Babilônia, especialmente aqui os 4 amigos, é claro, houve mais amigos, mas a história fala de Daniel e seus 4 amigos. Então, quando eles foram apresentados ao rei Nabuco, e olha que não foi no final do curso deles, que durou 3 anos. Isso aqui pode ter acontecido logo no começo, quando eles estavam se adaptando, e aí o rei foi querer conhecê-los, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Dá a entender aqui que eles passaram a trabalhar para o rei. Então não se sabe exatamente se foi no final desse curso, provavelmente, mas o rei pode tê-los conhecido um pouco antes, porque a notícia desses cativos diferentes chegou aos ouvidos do rei Nabuco. Minha gente, a notícia precisa chegar ao ouvido do rei. Para chegar, você precisa compartilhar. Sim, só de amigos aqui nós temos 15 mil nessa grande indústria vital dessa grande cidade do país. Na verdade, a cidade mais rica do país. Sim, verdade. E eles ainda têm dinheiro. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Ou seja, Daniel ficou todo o período de Nabucodonosor. Agora nós já vamos para o capítulo 2. Eles falaram de Deus, certamente, e o rei Nabuco teve um sonho. E no sonho... Ai, eu tô com dorzinha nas costas. E no sonho, ele viu uma grande estátua, enorme. Só que ele notou que a estátua, ela tinha cabeça de ouro, peito de prata, ventre de ferro, não, ouro, prata, bronze, pernas de ferro, dedos de ferro e de barro. E o rei, com aquele sonho, ele ficou incomodado e chamou os seus isso aqui é um trava-língua. Chamou os seus sátrapas. E o rei disse... E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores
e os caldeus. Aqui não tem a palavra sátrapa, então não vou falar mais. Porque essa versão é mais antiga, ela não usou essa palavra, ela usa astrólogos, encantadores, não é? E disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu coração. Ele quer saber o sonho. Aqui não dá para entender se ele está perguntando do sonho que ele sonhou, se ele esqueceu, ou se ele quer saber a interpretação. Então os caldeus disseram ao rei em siríaco, na língua deles, né? Ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. O rei disse aos caldeus: o que foi me tem escapado, e se me não fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Ele disse: eu esqueci do sonho, não lembro. Mas se vocês não me interpretarem o sonho, eu vou espedaçar vocês. Vou matar, trucidar, furar os olhos, e depois vou torrar no fogo das suas próprias casas. Ele falou: Senhor, mas nenhum rei pede isso de seus sábios. Primeiro diga o sonho e a gente vai dizer qual é essa interpretação. Ele falou: não, nada disso, vocês estão me enganando, vocês estão querendo ganhar tempo. E Deus já estava trabalhando no coração do rei Nabucodonosor, porque ele, irado, fez um decreto de morte. Todos os astrólogos, magos, videntes, encantadores estão sentenciados à morte. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram também quem? O sabidinho Daniel e seus amigos. Vão todos ser queimado, trucidado, degolado, assado. E Daniel disse a Arioque, prefeito do rei: por que se apresenta tanto o mandato da parte do rei? Por que um mandato tão duro? O que os sabidos fez contra o rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel falou: não, me leve eu para esse homem, que eu vou dizer para eles o que ele quer saber. E deram para ele 3 dias. Ele foi para casa, convocou seus amigos, fizeram um jejum, oração, e o Senhor do céu, vigia das pessoas, revelou para ele o sonho e a interpretação. Então foi revelado o segredo a Daniel, e numa visão da noite, então Daniel louvou ao Deus do céu. Bendito seja o vigia das pessoas, que nos dá sabedoria para viver na presença dos soberanos da terra. A ele seja toda glória, honra e louvor. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele
mora a luz. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. E entrou e disse assim: não mate os sabidinhos da Babilônia. Eu já tenho a resposta. Todos os sábios fizeram assim. Que alívio, não é? Foi mais ou menos igual um avião da TAM, da Varig, Gol 254. Os caras começaram a voar. A ideia era ir Aí fugiu agora. A ideia era fazer um voo de meia hora. Eles acabaram se confundindo na informação, no conhecimento, e colocaram na bússola do aparelho outro rumo e viajaram por quilômetros, mais de 1000 quilômetros, ao ponto de acabar a gasolina do avião e eles caírem na mata amazônica. Aí o piloto disse para o copiloto: a culpa é minha, eu assumo tudo, nos encontraremos no outro lado da vida. Coitado, ele sabe, mas não existe outro lado da vida. Só que o copiloto estava ali na sua fé, grudado no manche, implorando salvação de Deus. E o avião caiu no meio da selva e boa parte, a maioria deles, inclusive toda a tripulação, se salvou. Milagres. Deus trabalha mesmo nas falhas humanas. E voltando aqui. Então ele foi colocado diante do rei Nabuco. Tem cada coisa bonita aqui que a gente não pode passar. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi falar com seu chefe, e ele introduziu na presença do rei. Então, ele disse ao rei: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. O rei deve ter pensado assim: é mole, eu já usei todo o meu arsenal aqui e não deu resultado. Agora você me traz um escravinho de Judá? Esse moleque... Então disse o rei Nabuco: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e também a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem falar ao rei. Mas há um Deus no céu, olha ele pregando aqui pro rei Nabuco, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estes. O profeta disse ao rei: o Senhor do céu te mostrou o fim dos dias. O que vai acontecer com esse mundo? E o que vai acontecer quando o Messias chegar? Existe um Messias, ele disse. Em outras palavras. E no final esse Messias
ele vai subjugar todos os reinos da terra. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. O rei já estava sentindo uma coceirinha no coração, sabe aquele calorzinho? E ele falava com o Deus do céu: o que vai acontecer depois de mim? Quando eu passar dessa para melhor? Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser. O vigia das pessoas te contou como vai ser o futuro. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os videntes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. Eu não sou melhor do que nenhum dos seus videntes, mas eu estou aqui por um mandado do Rei do céu. Ele me mandou para dizer a você o que ele tem a dizer sobre o futuro. E para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, tu estavas vendo, e eis uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Era uma estátua carrancuda, enorme. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços era de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. O Senhor estava vendo quando uma pedra foi cortada sem mão humana, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro. Tudo foi esmiuçado, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, ó grande rei. E agora eu vou falar a interpretação. Tu, ó rei, é rei de reis, pois o Deus do céu tem dado reino e poder e força e majestade a ti. E onde quer que habitam os filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele todos entregou na mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Só que o Senhor não é eterno, o Senhor vai passar. E quando o Senhor passar, virá outro reino inferior ao teu, mas também forte. O rei Ciro será forte como a prata, será bom também. Depois vai vir o rei Dario, que é o reino Medo-Pérsia, a Média e a Pérsia. O rei será inferior ao seu, e o terceiro será inferior à prata, mas terá domínio também. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra, tudo com o ferro quebra todas as coisas. Ele esmiuçará e quebrará. Esse reino de ferro aqui, as pernas, é Roma. E quando ao que vistes dos pés das estátuas e os dedos de barro e de ferro, isso quer dizer que vai ser um reino meio que misturado. Ferro com barro. Roma é ferro
mas haverá ali no meio algum barro. E no rei, na época desse reino, ou seja, na época que estamos vivendo agora, 2024, estamos num reino que é meio forte, meio fraco. Roma é ferro, mas é meio fraca porque houve muita mistura, a religião se desgringolou. E nos dias desse reino de ferro e de barro, nos dias, saudações cavaleiro, vai com Deus, vigia das pessoas, entra lá no YouTube. Nos dias desse rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Trocando em miúdos, ele está dizendo, sabe essa pedra que caiu da parede, da montanha, sem auxílio humano? Essa pedra é o Messias, Jesus. Essa pedra vai cair no pé da estátua, nos dedos dela, e vai destruir toda a estátua. E toda a estátua será esmiuçada e virará pó. E esse rei que caiu, essa pedra, que é Cristo, a pedra é Cristo, pedra não é Pedro, é Cristo. Esse reino embarcará todo mundo, abarcará. Embarcará também, porque ficaremos embarcados. Abarcará todo mundo. Ele será rei de reis, senhor de senhores, e reinará eternamente sobre todos. Foi isso que Daniel disse ao grande rei Nabucodonosor. Agora nosso amigo chamado Nabuco. Porque ele se converteu, gente, calma. Segura seu cavalo, nós vamos chegar ao capítulo 4 de Daniel. Ainda estamos no capítulo 2. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Todos eles ganharam proeminência, viraram governadores. O rei ficou encantado. O rei quase se converteu na primeira tacada de Daniel. Você tá aqui. O rei quase se converteu. Você acredita? E ele constituiu Daniel como o principal dos ministros do rei. A Babilônia tinha umas 70 províncias. E ele constituiu Daniel como governador sobre esses governadores. E Daniel mandava em tudo e ficou muito rico. Daniel e seus amigos ficaram muito ricos e era respeitado. E o rei decretou que ele disse: certamente o rei, o Deus de vocês, é Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudesse revelar esse segredo. Certamente
O vigia das pessoas é o maioral. É ele o criador de tudo, de todos. Olha que legal. O rei Nabucodonosor está quase se convertendo. Está quase virando Nabuco. Mas não. Então chega o capítulo 3. Provavelmente Daniel esteja passeando pelo reino da Caldeia, dos caldeus. Mas provavelmente ele sabia da pataquada do rei Nabuco. O rei falou assim: sabe de uma coisa? Eu não vou ser cabeça de ouro, não. Eu vou ser tudo de ouro. Aí ele fez uma estátua enorme, de 35 metros, toda de ouro e poderosa. E eu imagino que essa estátua tenha levado aí pelo menos 5 anos para ser construída, porque era uma estrutura de 35 metros de alto, mais uns 5, 6 de largo, e a Bíblia diz que era de ouro. Eu não sei que tipo de ouro, se era ouro puro, se era banhado a ouro, mas era grande. Todos os caldeus ficaram encantados e todos decidiram adorar essa estátua que o rei Nabuco tinha feito. E aí o sol batia naquela estátua enorme e alumiava todos os seus servos. E eles falaram: nós vamos tocar. E quando nós tocar, e quando tocarmos, todos devem se ajoelhar para adorar o grande rei imortal Nabucodonosor. Oh, e todo o povo se ajoelhou. Vírgula. Eis que o nosso Deus, respondeu os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eis que o nosso rei, Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar do forno de fogo ardente da tua mão. Se ele quiser nos livrar, ele pode nos livrar. Mas saiba uma coisa, grande rei Nabucodonosor: se ele não nos livrar, nós iremos para a fornalha e seremos queimados, trucidados, virado pó. Mas ele ainda é o Deus Criador. Ainda que ele nos mate, nós não serviremos aos seus mandatos. E fica sabendo, ó grande rei Nabucodonosor, o rei, que não serviremos aos teus deuses. A gente não vai servir o teu Deus. Não é porque você encheu as nossas burras de dinheiro que nós vamos servir o teu deusinho, esse deusinho Bel. Uau! E se não, fica sabendo, quer dizer, se ele não nos quiser livrar do fogo, porque Deus salva quem ele quer. Deus não é obrigado a nos salvar. Ele salva se quer, quando quer. Ele é Deus, ele não seria Deus. Mas saiba que se ele nos matar, ainda assim, nós não o serviremos. Nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu fizestes. E Nabucodonosor ficou irado e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque
e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais que se costumava. Se você colocava 7 quilos de lenha na fogueira, na fornalha, coloque 49 quilos. É isso mesmo? É. E o fogo se aqueceu sobremaneira. Apesar que isso é uma figura de linguagem, porque você pode colocar 1000 paus de lenha. O fogo vai ser o fogo do mesmo jeito. Fogo vai ser fogo aí. Porque a fornalha é pequena. Não sei. Dá pra aquecer 7 vezes mais? Sei lá. O facto é que ele colocou esse monte de fogo. E quando eles foram recolher a cinza dos infelizes, estavam os 3 bonitinhos lá passeando pela fornalha. E tinha um outro bonitinho lá, 4. Será que jogaram Daniel e ninguém percebeu? Não. O rei olhou e falou assim: e um tem semblantes de deuses do céu. Provavelmente esse um aí seja o grande Jesus, que veio consolar os afortunados de Daniel. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou vocês dessa fornalha. Vocês confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus, nem a mim, o Nabucodonosor. Por mim agora vou fazer um decreto. E o rei foi de 8 para 80. Antes não podia adorar outro Deus. Agora só tem que adorar a Deus. Quer dizer, não existe isso. Ninguém é obrigado a adorar a Deus. Adore a Deus quem quiser. Mas o rei decretou que, a partir daquele momento, todos seriam obrigados a adorar ao Deus dos meninos. Uau! Por mim é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles ficaram muito ricos com a riqueza terrena. Foi o que Deus disse a fugiu o nome do rei, filho de Davi. Foi o que Deus disse a Salomão, lembrei. Uma vez que você pede sabedoria a Deus, Deus te dá sabedoria e depois te dá riqueza. Ele deu sabedoria aos amigos de Daniel, aos meninos Sadraque, Mesaque e Abednego, que talvez a essa altura do campeonato não fossem mais meninos. Já poderia ter passado uns 5, 10 anos, 15 anos do cativeiro de Babilônia. Sim, pode ser. Porque o capítulo 4 nos traz uma revelação
estonteante. Eu ia até comentar sobre Apocalipse, que fala também dessas estátuas, dessas coisas, mas estou vendo que a hora é avançada e daqui a pouco eu tenho que ir, porque eu tenho um horarinho para cumprir. Então eu não vou comentar hoje as questões de Apocalipse, porque o Apocalipse também fala, o profeta João, evangelista, ele fala de Daniel e ele traz mais informações de como seria a vinda do Messias, essa pedra tirada da rocha, sem mãos humanas. Mas para finalizar hoje, eu vou falar sobre o grande feito de Daniel, maior do que vencer a cova dos leões, maior do que revelar o segredo a Nabucodonosor, foi fazer esse milagre que foi converter aquele coração de pedra, aquele jumento, Nabucodonosor. E agora já estamos no capítulo 4. Não dá para saber exatamente a data dessas coisas, porque Daniel não está escrito em ordem cronológica. Ele vai e vem ao seu prazer. Mas acontece, não vou ler não, porque é muita coisa. Não é muita coisa, é pouca, mas eu não sei como é que está a sua paciência. O meu tempo também está muito escasso. Vou tentar ler alguma coisa. Detalhe, esse capítulo 4 foi escrito pelo rei Nabuco, porque agora não é mais o Nabucodonosor. Nabuco está convertido ao Deus do céu, mas o milagre da fornalha não foi suficiente. Ele teve que virar burro, ele já era burro, um coração de pedra, mas Deus teve que fazê-lo comer capim a fim de que ele pudesse se converter. E ele disse assim, ó: eu, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, digo, paz vos seja multiplicada. Pareceu bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus Altíssimo tem feito comigo. Deus me converteu. Se Deus salvou Nabucodonosor e aquele tirano vai estar no céu, então ele pode salvar você também, meu amigo. Você não deve ter pecado mais do que o Nabucodonosor. Ele matava reis, crianças, trucidava, torrava depois no forno, e Deus o converteu. Então, se houve salvação para Nabucodonosor, também há salvação para mim e para ti. Não se desespere, ainda há esperança. Aí ele conta a sua experiência. Ele fala assim: eu estava sossegado na minha terra, estava reinando aqui nos jardins suspensos da Babilônia. Aqui também tem jardins suspensos, ó. Esse é meio suspenso. Então eu tive um sonho, e no sonho eu vi uma grande árvore. Só que no sonho veio um machado e cortou a árvore e deixou no cepo. Só que você sabe, bom dia, cavaleiro. Só que você sabe que uma árvore cortada no cepo
dá uma chuvinha e ela brota de novo. Mas veio um anjo do céu, o vigia das nações, e colocou um cadeado sobre o cepo, de modo que ele não pudesse brotar. E eu não entendi. Então ele chamou Daniel para contar o que era aquele sonho. Daniel chegou e falou: olha, eu queria que esse sonho fosse para os teus inimigos. Esses 7 tempos que o cepo passou na chuva serão 7 anos que o Senhor vai comer grama que nem um burro. Sim, verdade. E aconteceu. Ele falou assim, ó: se converta logo, rei Nabuco. Aí o Senhor do céu vai tirar esse decreto. O Senhor do céu vai tirar esse decreto de castigo sobre ti. Mas não. O rei continuou lépido e fagueiro. Então, passado um ano depois, estava o reizão lá na sua grande Babilônia, admirando os seus jardins suspensos, as suas belas mulheres. E ele falava: olha, que cidade magnífica eu criei. Olha, eu moro na cidade mais rica do mundo e eu também tenho dinheiro, dizia o rei Nabuco. Ele falava: ninguém é mais poderoso do que eu. Nossa, é a maior cidade do país. Enquanto ele falava e se jactanciava, veio um decreto do céu e disse: hoje começa o seu castigo. E o rei Nabuco ficou 7 anos pastando como jumento lá fora, como um touro brabo. Só que ele tinha uns serviçais tão fiéis, e entre eles Daniel, e eles preservaram a sua coroa. E ao cabo de 7 anos voltou o juízo na cabeça do rei Nabuco, e ele foi reentronizado novamente. E então, convertido agora, salvo pela graça de Deus, ele escreve o único trecho da Bíblia escrito por alguém que não era do povo de Deus, era um perseguidor do povo de Deus. E ele escreveu o capítulo 4 de Daniel. E ele falou: como eu me converti, você também pode. Eu fiz danuras, matei, roubei, destruí. Lembra do ladrão da cruz? O que o ladrão da cruz fez foi fichinha diante do que eu fiz, disse o rei Nabucodonosor. E olha que o rei Nabucodonosor, ele engrandeceu de novo a Daniel, ó, Nabucodonosor falando aqui: todos os moradores da terra são reputados em nada. A gente não vale nada.
E segundo a sua vontade, o Deus do céu opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada, e fiquei mais forte ainda. Agora, pois, eu, rei Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba, como eu andei. Amém. Amanhã nós vamos falar sobre o fim do reinado de Nabucodonosor, quando o seu filho tirano Beltesazar é Daniel. Belsazar foi julgado e condenado diante de seus convivas. Mas isso é assunto para amanhã. E eu quero colocar aí, fazer as ligações que eu não fiz hoje. São as ligações de Apocalipse. É o profeta Daniel, paralelamente com o profeta João, evangelista. Tá bom? Porque tudo isso que Daniel viu, João viu também. Então nós vamos tentar trazer para você essas coisas. Tá bom? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.